seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a campanha Maio Amarelo e a importância de conscientizar o público sobre os riscos do trânsito. Tudo sobre o assunto você confere daqui a pouco no Observações. Não saia daí, a gente volta já já. Câmara presente em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense sobre os principais projetos e ações da Câmara para nossa gente. A Câmara aprovou o projeto que garante aos professores o direito de receber o piso salarial da categoria. As crianças de Pará de Minas que perderam as mães vítimas de feminicídio agora também serão acolhidas e terão proteção garantida com o novo projeto aprovado pela Câmara. O Legislativo ainda aprovou um importante projeto que garante informação e atendimento prioritário a pacientes com câncer em tratamento na rede pública de saúde. 30 de junho é o dia do Padre Libério. A Câmara aprovou o projeto e agora a data é uma homenagem ao sacerdote católico, conhecido por grandes feitos e milagres que lhe são atribuídos. Padre Libério possui muitos devotos em Pará de Minas e região. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no canal da Câmara no YouTube, participe das reuniões ordinárias e acesse nossas redes sociais. Se proteja contra a Covid-19, higienize as mãos, evite aglomerações. Ajude a combater o Aedes aegypti, elimine a água parada. Câmara Municipal de Pará de Minas. O novo portal da Prefeitura de Pará de Minas está no ar. Veja notícias e serviços, fale com a ouvidoria, acompanhe o trabalho das secretarias e muito mais. Descubra o jeito mais rápido e fácil de saber tudo sobre a nossa cidade. Acesse parademinas.mg.gov.br, baixe o app e tenha a Prefeitura na palma da mão. Novo portal da Prefeitura. Pará de Minas mais conectada com você. Prefeitura de Pará de Minas. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. Você sabia que o óleo de cozinha jogado incorretamente na pia vai para a rede coletora de esgoto, provocando entupimentos e retorno de esgoto nas residências? Descartar esse resíduo no meio ambiente também não é uma boa prática, pois ele contamina o solo, águas subterrâneas e mananciais. Para evitar esses problemas e incentivar práticas sustentáveis, a concessionária Águas de Pará de Minas criou o programa Trata Óleo e instalou ecopontos na cidade para o descarte correto do óleo usado. Para participar é simples. Coloque o óleo frio em uma garrafa plástica e tampe. Acesse o site www.aguasdeparademinas.com.br e confira a localização dos ecopontos. Vá até o ecoponto mais próximo e descarte o óleo. Todo o material coletado será destinado à geração de biodiesel e fabricação de produtos ecológicos. A cada 4 litros de óleo usado entregues, você ganha 1 litro de óleo novo. Faça a sua parte. Com essa atitude, você colabora com o meio ambiente, contribui para o bom funcionamento das redes coletoras de esgoto e evita transtornos para toda a população. Inglês para adultos em apenas 24 meses? É no Number One. Curso 2 em 1. Inglês mais desenvolvimento pessoal e profissional. Presencial ou live ao vivo. Você escolhe. Venha para o Number One. Inglês bom é inglês completo. 32 32 30 90. Câmara presente em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense sobre os principais projetos e ações da Câmara para nossa gente. A Câmara aprovou o projeto que garante aos professores o direito de receber o piso salarial da categoria. As crianças de Pará de Minas que perderam as mães vítimas de feminicídio agora também serão acolhidas e terão proteção garantida com o novo projeto aprovado pela Câmara.
O Legislativo ainda aprovou um importante projeto que garante informação e atendimento prioritário a pacientes com câncer em tratamento na rede pública de saúde. 30 de junho é o dia do Padre Libério. A Câmara aprovou o projeto e agora a data é uma homenagem ao sacerdote católico, conhecido por grandes feitos e milagres que lhe são atribuídos. Padre Libério possui muitos devotos em Pará de Minas e região. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no canal da Câmara no YouTube, participe das reuniões ordinárias e acesse nossas redes sociais. Se proteja contra a Covid-19, higienize as mãos, evite aglomerações. Ajude a combater o Aedes aegypti, elimine a água parada. Câmara Municipal de Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos. Você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37-3246-9702 ou 99669-1755. Em 2021, 11.600 mortes aconteceram no trânsito de todo o Brasil. Isso equivale a 32 mortes por dia no nosso país. Além disso, só no ano passado, mais de 632 mil acidentes aconteceram. Aqui em Pará de Minas, segundo o Corpo de Bombeiros, 360 acidentes aconteceram aqui no nosso trânsito. E com isso também, mais de 100 já aconteceram somente neste ano na nossa cidade. Então, para falar sobre a importância dos cuidados, com relação ao trânsito e também sobre a campanha Maio Amarelo, a gente recebe aqui hoje no nosso programa, no Observações, o agente de comunicação da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar, Matheus Costa. Bom, Matheus, muito obrigado, Cabo Matheus, pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre essa campanha, sobre essa conscientização do trânsito, que a gente sabe que hoje em dia é o que mais mata as pessoas no Brasil, Henrique, muito obrigado aí pelo convite para a gente falar sobre esse tema tão importante, que é a conscientização no trânsito, principalmente nesse mês de maio, onde vem sendo promovido aí, o Maio Amarelo, que é esse movimento, que é um movimento internacional, inclusive, a respeito aí da conscientização no trânsito, devido ao grande número de pessoas que são feridas e mortas aí em acidentes. Agora, Cabo Matheus, a gente sabe, que acidentes do trânsito acontecem todos os dias e é algo que a gente percebe que é crônico, As cidades vão aumentando, a população vai aumentando e, consequentemente, também o número de veículos, tanto moto quanto carro, enfim, os outros tipos de veículos também. Então, essa campanha se faz necessária, mas a gente para e pensa o seguinte: a questão dos acidentes de trânsito, na sua opinião, é algo que é crônico e que sempre tem que ser falado para as pessoas? A gente tem que falar sobre o acidente de trânsito, porque ele é um fato presente no nosso dia a dia. Sempre tem acontecido, principalmente aqui na nossa cidade, alguns acidentes, seja ele com vítima ou sem vítima, e o importante é a gente cientificar as pessoas,
né, sobre os perigos, os riscos que elas correm quando se envolvem em acidentes. Agora a gente sabe, né, Cabo Mateus, que com relação aos acidentes aqui em Pará de Minas, muitas das vezes isso é dado até do próprio Corpo de Bombeiros, esses acidentes são causados por imprudência, né? A gente sabe que hoje em dia a pressa, né, a gente sempre fala que a pressa é inimiga da perfeição e realmente é isso. E aqui na nossa cidade a gente vê pessoas, principalmente agora delivery, né, de comida, né, de outros tipos de produtos também, os motociclistas aí passando a 1000 nas ruas, né, a pressa também para entregar um serviço, até mesmo no nosso dia a dia. Na sua opinião, além da pressa, quais são os outros fatores que promovem esse excesso de acidentes que a gente vê cotidianamente aqui em Pará de Minas? Bom, como policial militar, a maioria dos registros de ocorrência que eu pessoalmente fiz, a causa do acidente foi falta de atenção. Essa falta de atenção ela pode ser fruto do próprio condutor, que às vezes não presta atenção ali nas nuances do trânsito, às vezes um cruzamento que ele não consegue perceber a chegada de um outro veículo, ou em alguma entrada de bairro, entrada de rodovia, por exemplo, e também o uso de telefone celular pode ser também um dos grandes causadores que tira também a atenção dos condutores e às vezes a pessoa se distrai com isso e pode vir a causar algum tipo de acidente. Agora, com relação a essa falta de atenção que você disse, é interessante falar sobre o celular, porque hoje todo mundo tem o celular aí na mão. Tenho certeza que você que está me assistindo em casa, com certeza está com o seu celular aí do lado, ou então você está com alguém aí do lado que está mexendo no celular. Então hoje o celular passou a ser parte da nossa vida. E no telefone, quando as pessoas estão no carro, né, ou então numa moto, eu mesmo aqui em Pará de Minas, já vi pessoas ali segurando um celular enquanto estão pilotando a moto, dirigindo com o celular e digitando enquanto está dirigindo, um risco danado, né? Então a pessoa provoca um risco para ela mesma e para aquela pessoa, os terceiros, né? Que a gente fala que estão ali trafegando pela rua. Isso, o celular ele tira realmente totalmente a atenção do motorista, porque você vai ficar olhando para a tela, né? Esteja você manuseando, talvez até falando ao telefone também, você vai perder um pouco, pode até perder o controle do veículo, porque você vai estar conduzindo apenas com uma mão. E isso pode ser sim, né, uma das causas aí para um acidente de trânsito. Agora, o que muitas pessoas não sabem é que dirigir aí com o celular na mão, né, seja no carro, seja na moto, só da pessoa estar segurando aquele aparelho, ela já está punível, já está possível aí, né, passível de ter uma punição. Então as pessoas não se atentam em relação a isso, né? Com certeza, o telefone e celular, eles são duas infrações, né? Tem a infração por dirigir manuseando o telefone e a infração por dirigir falando ao celular também. Né? Então, nesse caso, as pessoas têm que tomar cuidado porque à medida que a polícia, né, as blitzen de trânsito vão passando por aí, elas estão fiscalizando isso também. Eu mesmo aqui em Pará de Minas já vi várias vezes a polícia parando as pessoas pelo fato de estarem dirigindo com o celular na mão. Quando um policial avista uma pessoa falando ao telefone, seja manuseando, né, ou falando ao celular mesmo, ela está passível ali, né, de receber ali uma infração de trânsito, né, de ser multada, né? Inclusive, aqui na nossa área, na 19ª CIA PM-IND, é a segunda maior causa de multas que os policiais aplicam aqui na cidade. Bom, e a gente sabe também, Cabo Mateus, que com relação ao trânsito de Pará de Minas, muitos acidentes acontecem, na maioria das vezes, claro, né, com a gente tem vários motoristas na cidade, mas a gente tem os mais novos aí que estão chegando, né, principalmente pessoas que tiram carteira hoje com 18 anos, né, que às vezes acabam acelerando mais, a gente tem pessoas aí que andam de moto empinando roda, então tudo isso também, os mais jovens hoje é quem mais acontece acidente. Né? A situação que acontece com eles, porque eles mesmos acabam colocando a própria vida em risco. Sim, Henrique, muitas pessoas se envolvem em acidentes também porque acabam que estão buscando aquilo. Né? Esse pessoal que fica aí levantando roda de moto, né? Às vezes as pessoas que são imprudentes, né, por si só, já por dirigir em alta velocidade, essas pessoas sim, elas estão correndo sérios riscos de causar acidentes. E o problema do acidente de trânsito, ele é aí também contra o terceiro, né? Contra o outro motorista ou contra o pedestre que está ali atravessando a rua, ou até mesmo numa calçada, que a pessoa pode acabar perdendo o controle do veículo, atropelando uma outra pessoa, talvez, e essa pessoa sofreu uma séria lesão. Ou seja, o carro, né, o veículo, a moto, estando em mãos erradas, ele se torna realmente uma arma, né?
Com certeza, exatamente. Né? Bom, Cabo Matheus, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar aqui o nosso papo sobre o Maio Amarelo. Não sai daí, Observações volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37-3246-9702 ou 99669-1755. Câmara presente em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense sobre os principais projetos e ações da Câmara para nossa gente. A Câmara aprovou o projeto que garante aos professores o direito de receber o piso salarial da categoria. As crianças de Pará de Minas que perderam as mães vítimas de feminicídio agora também serão acolhidas e terão proteção garantida com o novo projeto aprovado pela Câmara. O Legislativo ainda aprovou um importante projeto que garante informação e atendimento prioritário a pacientes com câncer em tratamento na rede pública de saúde. 30 de junho é o dia do Padre Libério. A Câmara aprovou o projeto e agora a data é uma homenagem ao sacerdote católico, conhecido por grandes feitos e milagres que lhe são atribuídos. Padre Libério possui muitos devotos em Pará de Minas e região. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no canal da Câmara no YouTube, participe das reuniões ordinárias e acesse nossas redes sociais. Se proteja contra a Covid-19, higienize as mãos, evite aglomerações. Ajude a combater o Aedes aegypti, elimine a água parada. Câmara Municipal de Pará de Minas. Olá, meu nome é Bianca e vim falar com você, empresário que possui débitos do Simples Nacional e do meio empreendedor. A Receita Federal disponibilizou na sua plataforma uma nova modalidade de parcelamento, o HELP. O HELP pode ser dividido em 180 vezes e te dá uma possibilidade de redução de até 90% da multa e dos juros. Procure sua contabilidade e fique atento ao prazo, que é até dia 31 de maio. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. Pensou Fiat, pensou Pavep.
De volta com observações que hoje fala sobre a campanha Maio Amarelo e a importância da conscientização das pessoas sobre o nosso trânsito. Bom, Cabo Matheus, no primeiro bloco a gente falou sobre os aspectos gerais da campanha Maio Amarelo e também da situação aqui de Pará de Minas, né, um cenário geral. E agora falando sobre a imprudência. O que hoje é considerado como imprudência? A gente sabe que a gente já falou da questão do uso do celular, mas a gente tem outras questões também que envolvem a questão da imprudência, né? Quais são elas? Bom, o pessoal às vezes aí se esquece um pouco das normas de trânsito, né? E acabam sendo imprudentes. Nesse caso aí podemos citar pessoas que andam com a velocidade acima, né, do que é compatível para a via, por exemplo, pessoas sem cinto, né? Pessoas sem cinto de segurança, né? Muitas vezes aí a gente vê aquele motociclista andando com o capacete desabotoado, né? Isso é uma imprudência, porque às vezes num acidente aquele capacete pode ser arremessado e simplesmente perder a função dele, que é proteger a cabeça do condutor. Entre outras, né, também. Então, nesse caso, a gente tem que deixar claro também que muitas das vezes as pessoas acham que eu só vou ali na padaria, não vai acontecer nada comigo. Eu só vou ali na esquina, então de moto, de carro, não vai acontecer nada comigo. Não passa um cinto de segurança, anda com criança solta dentro do carro, às vezes até as pessoas andando aí, né, de motocicleta sem capacete. Então, tudo isso a pessoa está colocando a própria vida e a de outras pessoas também em risco, né? Isso, muitas vezes as pessoas têm realmente esse pensamento, ou melhor, deixam de ter, né? Às vezes a pessoa acredita que aquilo não vai acontecer com ela nem passa pela cabeça dela que ela pode sim ser a causadora de um acidente e lesionar, ferir gravemente um terceiro, né? Ninguém sai de casa pensando que vai sofrer um acidente e às vezes a pessoa acaba se esquecendo de alguns cuidados que ela tem que ter, sendo assim um condutor imprudente. Agora, a gente está falando muito da relação do trânsito dentro da cidade, mas o trânsito, a gente sabe que a maioria dos acidentes também que acontecem, como eu disse aqui, são nas estradas, né, nas rodovias, tanto federais, estaduais e também nessas pequenas estradas que cortam a nossa região e todo o estado de Minas e o Brasil como um todo. Agora, o que a gente tem visto também nas estradas, a gente andando aí, indo para outras cidades aqui na nossa região, a gente vê cada barbaridade que até arrepia os cabelos, né? Muita ultrapassagem proibida, veículos menores tentando ultrapassar maiores e acaba tendo ali, né, um acidente, né, porque às vezes o motorista daquele caminhão, daquela carreta não conseguiu visualizar ou o motociclista ou o automóvel menor. Então isso também tem causado muitos acidentes, a questão da ultrapassagem proibida e da pessoa também não perceber um possível risco que pode acontecer, né? Sim, muitas pessoas aí quando estão em rodovias mesmo, né, às vezes a pressa ali, a vontade de chegar, ela acaba deixando o condutor exposto a isso, né, esses tipos de acidente. A ultrapassagem, como você citou aí, em faixa contínua principalmente, né, pode causar acidente. A ultrapassagem em curvas, né, é muito perigoso e a gente vê isso acontecendo em rodovias, né, quando a gente está circulando aí pelas nossas rodovias, principalmente independente, né, de serem federais, estaduais, a gente sempre tem visto isso acontecendo. Mas as pessoas também têm que entender que existe, além dos cuidados que cada um tem que ter, existe também a fiscalização, né? E pelo que a gente sabe, né, as multas nas rodovias elas são bem pesadas, né, para os casos de infração de trânsito. Agora, na maioria das vezes também, quando acontecem acidentes, a gente vê muitos acidentes acontecendo, principalmente quem mora aqui em Pará de Minas, fica sabendo à torta e direita dos acidentes que acontecem nessa MG que leva até Itaúna, que está aqui pertinho, né? E é uma estrada tranquila, uma estrada bem pavimentada e as pessoas acabam morrendo ali realmente por conta de imprudência. Recentemente nós tivemos aí um grave acidente também chegando ali de Pitangui para Pará de Minas, então tudo também por conta da imprudência, né? Da questão da alta velocidade, da questão da ultrapassagem e muitas das vezes as pessoas estão com outras dentro do carro e não percebem que aquilo ali pode estar colocando não só a vida dela em risco, mas a de todo mundo ali ao redor, né? Exatamente, as pessoas têm que ter consciência, né? Tem que ter consciência de que existe uma outra vida naquele outro veículo e que às vezes um ato dela pode acabar tirando a vida de uma outra pessoa, pode acabar lesionando uma outra pessoa, né? Um pai de família, uma mãe de família, às vezes até uma criança.
Agora, outra questão também que a gente vê bastante nas estradas, Cabo Mateus, é com relação à velocidade. As pessoas acham que, às vezes, uma estrada que é muito reta, uma estrada que é bem pavimentada, é pista de corrida de Fórmula 1 e tudo mais, e coloca ali 140, 160. A gente tem que lembrar para as pessoas que o carro ele é uma máquina e a gente não consegue parar tanto o carro quanto uma moto, dependendo da cilindrada dela, de uma hora para outra, né? Bem observado. Às vezes a gente não vai realmente conseguir parar. Mas isso acontece porque a pista ela tem uma velocidade que é adequada para ela. Aquela placa que marca a velocidade da pista, ela não está ali por acaso, né? Aquilo ali é realmente feito um estudo para calcular a velocidade compatível, a melhor velocidade para se andar naquela via. E isso tem que ser observado e respeitado também pelo condutor. Agora, na sua opinião, como policial, que já está aí já há um bom tempo, né, fiscalizando aí também, junto com o pessoal de rua, lá dentro também da 19ª, o que acontece para as pessoas mantiverem ainda essas más práticas, né, no trânsito do nosso país, do trânsito da nossa cidade? O que acontece com as pessoas? É a pressa para chegar? É com relação também à vontade de, às vezes, né, sentir mais a velocidade do carro ali, é uma adrenalina? O que você tem visto aí nas ruas, nas blitz que são feitas pela polícia? Bom, tem um pouco de tudo que você falou, né? Sobre a questão da imprudência e essa questão também do veículo ser uma máquina ali, né? Muitas vezes acontece aí esses acidentes pela pessoa ser imprudente mesmo, né? Alta velocidade, falta de atenção, até igual como eu citei aqui, o uso de celular também. E às vezes tem aquelas pessoas também que estão ali por diversão também, né? E querem ali aproveitar ali o veículo e tal. Uma outra coisa também que a gente pode falar sobre a embriaguez também, né? Às vezes na emoção ali, né, de estar embriagado e tal, a pessoa não tem totalmente ali os seus reflexos e tudo, e às vezes está mais animada do que de costume também e acaba cometendo infrações, imprudências aí no trânsito. Agora, com relação à embriaguez no volante, aqui em Pará de Minas, né, a gente ouve no rádio todos os dias, não tem um final de semana, gente, que não tenha uma ocorrência envolvendo embriaguez ao volante. E quando a gente fala embriaguez ao volante, não é aquela pessoa que tomou só uma cervejinha e que pegou o carro, não, que isso também já está passível de ser punido. É aquela pessoa que, como diz o bom ditado popular, encheu a cara na festa, encheu a cara ali onde que ela estava, no bar, no boteco, e aí acaba, então, pegando o carro achando que não vai acontecer nada. Muitas das vezes é o que acontece também de acidente aqui em Pará de Minas e região, né? Muito importante, né, falar sobre a questão da embriaguez ao volante. Muitas vezes a gente aborda condutores aí no nosso dia a dia que estão embriagados, né? Como você disse, encheram a cara, né? Então aí, às vezes com aqueles sinais de embriaguez que só de bater o olho na pessoa você percebe, né? Você não precisa ser um perito. Você olha ali, a pessoa está com aquele olho vermelho, né? Às vezes aquele exalando, né, o cheiro do álcool. Às vezes a pessoa, mal para em pé. E muitas vezes a gente depara com esse tipo de pessoa conduzindo veículos. É por isso que é tão importante, né? Principalmente que tem sido feito aí durante o Maio Amarelo, as blitz de trânsito, né? Elas podem ser tanto repressivas quanto preventivas, né? As blitz preventivas são aquelas blitz para orientação mesmo, né? O policial militar, ele vai, né, orientar as pessoas a respeito, vai explicar às pessoas a respeito das infrações de trânsito, de conscientização, essa que é a palavra, né? Enquanto as repressivas são aquelas blitz de fiscalização, né? E vamos ali solicitar das pessoas documentos, vamos ali solicitar das pessoas que elas estejam, né, cumprindo as normas de trânsito, que é o uso de cinto de segurança, né, estar com o seu documento em dia, né, estar com a habilitação. Está regular ali com o seu, né? Exatamente, isso. Está regular e muitas vezes nessas blitz a gente acaba deparando com alguns condutores em estado de embriaguez, né, e o uso do etilômetro, ele não é por acaso também, né? O policial, quando ele solicita para uma pessoa usar o etilômetro, é porque ela está com aqueles sintomas, né, que eu citei anteriormente, de embriaguez, né? Que a gente olha para a pessoa, a gente percebe que ela pode estar embriagada. Bom, e para quem não sabe, gente, etilômetro é o mais famoso como bafômetro. Inclusive, Cabo Mateus, o que você está falando, na semana passada, no dia 20, a gente viu aí, né, propriamente lá em Brasília, uma decisão do Senado Federal alertando aí sobre essa questão de que agora pode se tornar aí uma medida administrativa, ou seja, aquelas pessoas que se recusarem a fazer aí a questão do bafômetro podem
podem ser punidas. Mas claro que isso vai passar para a Câmara dos Deputados agora, depois vai ser sancionado aí pelo presidente da República se sair do Legislativo. Mas é já uma coisa a mais também que entra dentro do Maio Amarelo e já mostra a questão do aprimoramento das leis para justamente punir aquelas pessoas que insistem em ficar aí bebendo, enchendo a cara e colocando a vida das pessoas em risco, né, Cabo? Sim, com certeza, né? Essa punição ela é importante porque a gente vê que o governo também, né, está se preocupando também com esses altos índices de acidentes que existem no estado, né? Porque gera muitos custos também, né? Hoje o SUS, a gente sabe que o que mais mata, o que mais fratura as pessoas é o trânsito brasileiro. Então, se o governo também aumenta a punição, com certeza lá na ponta, que é o SUS, que vai receber nos hospitais, que vai receber também esses pacientes, que gera muito custo. Então, ele vai conseguir diminuir também propriamente em relação ao dinheiro e, claro, salvar vidas no nosso trânsito, que cada ano que passa só aumenta a questão de mortes, né? É isso mesmo. A gente tem visto aí, né, que toda semana, como você citou, principalmente aqui na nossa cidade, né, que é o ambiente que a gente está inserido aqui, a gente vê um número de acidentes, né, alto, relativamente alto, né? Tanto de acidentes com vítima, tanto de acidentes sem vítima, e inclusive acidentes envolvendo pessoas embriagadas também. Bom, Cabo Matheus, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar agora sobre as infrações. A gente já falou aí de motoristas de carro, de moto, agora a gente vai falar das infrações daqui a pouquinho sobre ciclistas e também pedestres. Eles também erram aí no trânsito. Você vai ficar sabendo isso e muito mais daqui a pouco. Até já. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. E a dica de hoje é sobre o direito das pessoas com câncer. Muitas pessoas acometidas com a doença câncer não sabem de alguns direitos a elas destinados que podem trazer um pouco mais de dignidade nesse momento de tantos gastos e tantas restrições. Por exemplo, o saque do FGTS, que poderá ser feito para auxiliar essas pessoas em sua manutenção ou ainda quando houver algum dependente seu acometido com a doença câncer. Essas pessoas também têm o direito ao benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. Ou seja, as pessoas que não conseguirem retornar ao trabalho a partir do 15º dia de afastamento poderão requerer o benefício por incapacidade temporária e não exige o prazo de carência desde que essas pessoas tenham adquirido a qualidade segurado anteriormente ao diagnóstico da doença. Caso essa doença seja diagnosticada como uma incapacidade permanente, essas pessoas poderão requerer a aposentadoria por invalidez. E, além disso, essas pessoas, além de conseguirem aposentadoria por invalidez, caso fique comprovado que necessitam de um auxílio por uma outra pessoa por tempo integral, essas pessoas também poderão receber um acréscimo de 25% na sua aposentadoria. Até a próxima!
Pensou Fiat, pensou Pavep. Câmara presente. Em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense sobre os principais projetos e ações da Câmara para a nossa gente. A Câmara aprovou o projeto que garante aos professores o direito de receber o piso salarial da categoria. As crianças de Pará de Minas que perderam as mães vítimas de feminicídio agora também serão acolhidas e terão proteção garantida com o novo projeto aprovado pela Câmara. O Legislativo ainda aprovou um importante projeto que garante informação e atendimento prioritário a pacientes com câncer em tratamento na rede pública de saúde. 30 de junho é o dia do Padre Libério. A Câmara aprovou o projeto e agora a data é uma homenagem ao sacerdote católico, conhecido por grandes feitos e milagres que lhe são atribuídos. Padre Libério possui muitos devotos em Pará de Minas e região. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no canal da Câmara no YouTube, participe das reuniões ordinárias e acesse nossas redes sociais. Se proteja contra a Covid-19, higienize as mãos, evite aglomerações. Ajude a combater o Aedes aegypti, elimine a água parada. Câmara Municipal de Pará de Minas. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37-3246-9702 ou 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre a campanha Maio Amarelo e a conscientização no trânsito. Bom, Cabo Mateus, nos 2 primeiros blocos falamos aí sobre vários aspectos repressivos da questão do trânsito. Mas agora vamos falar então de conscientização, vamos conscientizar o povo, né? Como então manter práticas seguras no nosso trânsito? Como as pessoas devem então manter a segurança ao sair e voltar de casa? Bom, falando aí de condutores, né? Primeira coisa, prestar muita atenção no trânsito, né? Tá sempre ligado aí, né? Com a movimentação, né? Ter realmente aquela atenção que precisa ser difusa, né? A gente precisa ver o pedestre que vai atravessar, a gente precisa ter atenção no cruzamento onde vai entrar ali o veículo e também atenção com si mesmo, né? Que é o uso do cinto de segurança, portar os documentos obrigatórios, né? Manter, né, as crianças sossegadas dentro do carro, né? Com certeza, manter as crianças sossegadas dentro do carro, né? Aqueles que já podem ir no banco da frente, né, com o cinto, aqueles que não podem, que são menorzinhos, lá atrás, né, com a cadeirinha também bem fixada, né? E a gente vê também muitos animais soltos dentro dos veículos, isso pode gerar acidente, né? Pode também. Às vezes o animal pula para o banco da frente, desce ali nos pedais, né, e o condutor às vezes pode ficar numa saia justa ali, né. Existe, né, aqueles baús que a gente vê até com empresas que fazem serviço de pet shop, né, que tem, né, só citando como exemplo, tem aquela espécie de baú que é o adequado, né, e ele tem como ser preso também, com cinto de segurança também. E usar menos telefone, né? Justamente, né? O telefone, ele tira muito a atenção, ele tira totalmente a atenção, vamos dizer assim, né? Porque quando você está ali escrevendo uma mensagem, por exemplo, como que você vai olhar para a pista e escrever a mensagem é uma coisa assim mais... é bem difícil, né? Então tira totalmente a atenção do motorista, né? Agora, outra questão também que a gente vê bastante acontecendo no trânsito são os carros danificados, né? A gente indo para Belo Horizonte, para Divinópolis, vira e mexe a gente vê carros que param no meio da estrada. Às vezes sofreram ali um superaquecimento, tiveram ali também uma pane elétrica e tudo mais. Então também andar com o carro, manter a manutenção, né? Não só do carro, da moto, do ônibus, do caminhão, sempre em dia, isso faz também com que haja mais segurança no trânsito, né? Faz toda a diferença, né? A gente manter ali uma manutenção, né, básica no nosso carro, né? Que seria simples, conferir água, conferir óleo,
abastecimento também, né? E também o estado de conservação do veículo é importante, estado de conservação dos pneus, por exemplo, né? Aqueles guichos de água, por mais simples que pareça, ele funcionando pode te ajudar muito também na rodovia, para evitar na questão de visibilidade, exatamente, né? Por mais simples, por mais bobo que pareça, ele é sim de muita valia, senão ele não estaria ali também, né? Agora, Cabo Mateus, outra questão também que a gente tem visto muito aqui em Pará de Minas e no trânsito como um todo é a falta de atenção, não só porque, gente, quem é motorista não leva a culpa toda, não. A gente sabe também que muitos pedestres são desatentos, muitos ciclistas também. Dias atrás aí, né, quase aconteceu um acidente no centro aí, um ciclista estava passando justamente na contramão em uma via movimentada aqui do centro de Pará de Minas. Isso vira e mexe acontece. Então também é importante que os pedestres e os ciclistas saibam, por exemplo, ler uma placa de trânsito e entender qual que é a movimentação, o sentido daquela via, até mesmo para evitar a questão também da faixa de pedestre que a gente vê que é muito mal usada. Então tudo isso também as pessoas têm que ter essa noção, né? Sim, falando sobre os pedestres, né? O trânsito é para todo mundo. Ele não é só para o carro, ele não é só para o ciclista, não é só para o pedestre, ele é para todos, né? Então, quanto mais harmonia tivermos, mais atenção tivermos, melhor é o trânsito, melhor ele flui, né? Quanto melhor obedecermos às normas, melhor vai ser a nossa convivência no trânsito. Para os pedestres, o que a gente vê às vezes são pessoas ali que atravessam fora da faixa, às vezes isso pode atrapalhar para o condutor, para o motorista, para o ciclista também. Né? Muitas pessoas aí, às vezes, vem aquele quebra-mola listrado, né? Pintado, né? E acha que aquilo é faixa de pedestre, mas não é. Às vezes as pessoas veem também, às vezes as pessoas pensam, né, que a faixa de pedestre, o motorista tem a obrigação de parar para mim e só atravessa. Não é bem assim. O pedestre, ele tem que deixar claro que ele vai atravessar, né? O motorista tem que vê-lo primeiro, né? E depois ele tem que mostrar a intenção de atravessar a faixa, né? Porque se eu vou atravessar a rua em cima da faixa e vejo que aquele motorista não me viu, é melhor não atravessar. Bom, os riscos de acidentes também acontecem por conta disso, né? Porque justamente isso, aqui em Pará de Minas, as pessoas têm essa mania de já sair, às vezes a pressa é tanta, né? Às vezes ali na Benedito Valadares, na Presidente Vargas, a pressa é tanta que sai até mesmo invadindo onde o carro passa. E nisso um acidente pode acontecer. E nessas horas, vamos falar agora dos acidentes. Aconteceu um acidente, Cabo Mateus, como que eu devo proceder? Eu devo primeiro prestar os primeiros socorros, ligar para a emergência, ligar para a polícia. Nem sempre a polícia também atende a ocorrência se não tiver vítimas. Como que funciona isso? Falando sobre os acidentes, né? Assim, em primeiro lugar, né, nós temos acidente com vítima e o acidente sem vítima, né? Falando sobre o acidente sem vítima, é aqueles barrão ali no trânsito, às vezes um carro que bateu no outro, causou ali um dano material, por assim dizer. Esse tipo de acidente, hoje em dia, ele pode ser registrado pela delegacia virtual, né, que é um site aí que está disponível para todos e é de grande importância, né? Ele pode registrar, além de acidente de trânsito, outras naturezas também, como por exemplo, danos simples, né? O furto também pode ser registrado lá, casos de violência doméstica, né, também podem ser registrados por lá e eles só não poderão ser registrados por lá caso tenha alguma irregularidade no veículo ou tem um dos condutores seja inabilitado, por exemplo. Aí, nesse caso, a Polícia Militar, né, poderá comparecer ao local para fazer o registro, né? Agora, quando há algum tipo de acidente mais grave, como que funciona? Quando tem vítimas? Aí, nesse caso, né, um acidente de trânsito com vítima, deve sim ser feito o acionamento, em primeiro lugar, para o socorro, né, para poder acionar para que a vítima seja socorrida. No caso, temos aqui em Pará de Minas o Corpo de Bombeiros, né? E também temos o SAMU, né? O Corpo de Bombeiros pelo 193 e o SAMU pelo 192. Né? E depois as forças de segurança. Depois, sim, a Polícia Militar, né, as forças de segurança, para poder ir ao local tomar as providências necessárias, né, as providências cabíveis ali, dependendo de cada ocorrência. Bom, Cabo Mateus, nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais sobre a campanha Maio Amarelo? Bom, a campanha Maio Amarelo está aí para poder conscientizar as pessoas. É uma palavra muito importante, conscientização. Mostrar às pessoas que o trânsito, ele merece atenção, muita atenção, tanto dos condutores quanto dos pedestres, ciclistas. O trânsito é nosso,
Então nós temos que cuidar dele, temos que ser atenciosos o tempo todo. Ok, Cabo Matheus, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande para esse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Entre já em contato com esse número que aparece aí no seu vídeo e faça já um contato comercial com a nossa equipe. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TVI, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será avisado sempre de alguma novidade que surgir por lá. Você que está aí com seu Instagram, com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!